livro dos Reis, de 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado de lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai ainda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vedes que buscai ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Amém? Amém. Vocês podem se assentar, mas não feche a Bíblia, em nome de Jesus. Aqui, nós vamos falar da história de Naamã. Naamã era um homem de muito respeito. A palavra de Deus fala que Naamã era um homem de muito respeito. Era herói, valoroso, porém leproso. Naamã era herói, valoroso, mas porém Naamã era leproso. Mesmo leproso, Naamã ainda ia para as guerras. Ele ainda ia para as guerras, né? E indo ele para a guerra com Israel, ele traz cativa de lá uma menina. Naamã traz cativo de lá uma menina. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Naamã era um homem respeitado. E ali ele não só aquela menina, porque quando eles venciam a guerra, eles traziam muitas, tanto crianças como mulheres, como troféu de guerra. E aquela menina vai servir a casa de Naamã. Aquela menina, ela é levada cativa como escrava. E a história de Naamã, olha para vocês verem,
homem valoroso. Mas a história dele não vai para a Bíblia por causa dele, e sim por causa de uma menina. A Bíblia não nos relata quantos anos tem essa criança. Se ela tem 10, se ela tem 9, se ela tem 12 anos. Não nos fala o nome dela, nem o nome dos pais dela. Não fala nada sobre os pais. Se estavam mortos, se estavam vivos. Mas já imaginou como aquela menina sai da terra dela? Ela sai arrastada. Ela é levada cativa. E chega na casa de Naamã. Só que ali na casa de Naamã, aquela menina dá testemunho de vida. Ela saiu de Israel, mas Israel não saiu dela. Aquela menina estava na casa de Naamã. Porém, na casa de Naamã, aquela menina vê a verdadeira face de Naamã. Porque na guerra, ele era um varão valoroso, um herói de guerra. Mas dentro da casa dele, ele era leproso. Aleluia, glória a Deus. E aquela menina, ela vê a lepra de Naamã. Ela enxerga a lepra de Naamã. E como que vocês, igreja, irmãos, como vocês reagiriam dentro da casa de um homem que você é escrava, que tirou você da sua casa, da sua terra? Aquela menina, ela olha para Naamã, ela poderia dizer assim: tomara que morra, porque ele fez isso comigo. Mas não. Aquela menina olha para Naamã e ela simplesmente fala do profeta que está em Israel. Ela conta as vitórias. Ela conta, ela traz com ela de Israel. Ela traz as lembranças boas. Aquela menina está ali dentro da casa de Naamã, mas ela não deixou a amargura, a dor, a angústia tomar conta dela. Glória a Deus. Aquela menina continuou sendo serva de Deus vivo, porque a palavra de Deus fala que nós temos que olhar para os nossos inimigos. Aleluia. E orar por eles, e compadecer deles. E aquela menina vendo a lepra de Naamã, ela fala para a sua senhora: quem me dera se o meu Senhor estivesse em Israel. Né? Ela diz que se ele estivesse em Israel, diante do profeta Eliseu, ele o sararia da sua lepra. Ele o curaria da sua lepra. Só que para aquela mulher acreditar naquela criança deu muito testemunho de vida, muito testemunho de Deus ali dentro daquela casa. Porque nós não devemos deixar angústia, tristeza bater no nosso coração. A amargura. Aquela menina passou confiança para a tua serva, a ponto da tua serva ter certeza de chegar no seu Senhor e dizer para ele que Israel tinha um profeta que o curaria. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E aquele Senhor, Naamã, ele não só era leproso, mas Naamã era também orgulhoso. E aquela menina, foi Deus quem colocou ela ali,
aquela casa. Ela foi escolhida para estar ali. Naamã vai, ele leva uma carta do rei. Ele achou que ele ia comprar a cura da lepra dele. Porque ele leva tesouros. E quando ele chega em Israel, que ele entrega a carta para o rei se desespera e rasga suas vestes. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus! Vocês já imaginaram? E quando ele chega lá na porta do profeta, ele acha que o profeta ia sair, porque ele era o general, ele era um homem respeitado, e o profeta não sai. O profeta manda ele ir mergulhar 7 vezes, né? No Rio Jordão. E sua carne se tornará e ficará purificada. E ele não aceita. Ele não aceitou. Mas ali, assim como, olha para vocês verem, quando Deus insiste. Quando Deus quer nos dar uma bênção, Deus insiste conosco. Mesmo a gente, Deus está pondo aqui assim, ó, igualzinho Balaão, né? Que ele tentava, e a jumenta estava apanhando, a jumenta estava vendo o anjo, e ele temando. Às vezes a gente tema com Deus. A menina, Deus usa a menina para falar com ele. Depois Deus tem que usar um servo dele lá. Mas por que você não vai fazer? Se fosse algo de maior sacrifício, o Senhor não faria? Tem muitas bênçãos que nós perdemos por teimosia. Tem coisas que Deus está colocando nas nossas mãos, diante dos nossos olhos. Está dizendo: está aqui, ó, estou te dando, estou te entregando. E ela, aquela menina, vocês imaginam? Porque eu não quero entrar na cura de Naamã. O meu foco aqui é a menina. Vocês imaginam? Quando Naamã volta curado. Glória a Deus. Quando ele volta curado, o que será que ele não faz para aquela menina? Se ele levou tesouros e tesouros para o profeta, o que ele não faz para aquela criança, gente? Aquela criança, ela foi reconhecida na cidade da Síria e em Israel como a serva do Deus vivo, como uma serva, mesmo sendo menina, mesmo sendo criança, ela foi reconhecida. Como nós estamos sendo reconhecidos hoje diante do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem que nós estamos apresentando? Qual é o nosso testemunho? Glória a Que Deus. estamos passando para os nossos próximos? Porque, em primeiro lugar, temos que ser servos de Deus dentro da nossa casa. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Porque é dentro da nossa casa que, quando tiramos as nossas vestes, aparece a lepra. Aleluia. Glória a Deus. É dentro da nossa casa que temos que ser o verdadeiro servo de Deus. Porque primeiro nós temos que ganhar a nossa família. E nós só vamos ganhar a nossa família, não é de falar, não. É de dar testemunho. É deles olhar e falar: a minha mãe é uma serva de Deus. Glória a Deus. Meu pai é um servo de
falou para mim várias vezes. Ela contando a história dela. E o marido dela bebia. Só que toda vez que ela brigava com ele, ela falava para ele: você já está no inferno. Você já está no inferno. Você é isso, você é aquilo. Ele tomava, ele tinha tanta birra dela, que falava para ela horrores. E ela sempre falando para ele: seu lugar já é no inferno. Eu estou salva. Até que um dia ela ouve uma pregação que ela só ia ganhar o marido dela com o testemunho dela. E ela falava, ele saía pro bar e ela falava: já vai, né? Falava aquele nome feio. Isso porque era serva de Deus. Falava aquele nome feio, xingava. E aí, o que aconteceu? Depois da pregação que ela escutou, porque nós temos que pôr em prática o que nós escutamos. Porque a palavra de Deus, ela nos fala, não adianta só ouvir. Ouvir é ouvir e praticar a palavra. Temos que ser praticantes da palavra de Deus. E ela chegou em casa e ela começou a fazer uma oração. Senhor, que o meu esposo possa olhar em mim e ver o Espírito Santo de Deus. Que eu possa, da agora em diante, mostrar a sua face dentro da minha casa. Que eu possa mostrar ao Senhor a tua grandeza, o teu amor. Ela saía para ir para a igreja e ele saía do bar. E ela falava para ele: vai com Deus, Deus te abençoa. E ele já pegava o olho. E ela continuou. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Aí um dia, ela chegava da igreja, ele não tinha chegado no bar. Ela preparava a janta para ele, deixava certinho ele deitar. Antes não. Antes ela ficava esperando ele e estruvava no tapa. Mesmo ela estando dentro da casa de Deus. Eles pegavam no tapa. Mas aí ela fazia diferente. Ela ia dormir, nem via a hora que ele chegava. E ele começou a chegar mais cedo e ela nem via. Um dia, ele falou para ela assim: eu vou fazer uma visita na tua igreja. E ela falou para ele: amém. Aí, mesmo ele estando tonto, e começou ele a falar: vou fazer uma visita na tua igreja. Vou fazer uma visita na tua igreja. Aí um dia ela chegou para ele e falou para ele assim: nós temos, esse mês, nós temos nosso aniversário de casamento. Se eu te pedir um presente, você me dá? Ele olhou para ela, e aquele homem traía a mulher dele. Ela sabia tudo, só que a partir do momento que ela decidiu mudar, ela fez de cega, surda e muda. Ela falou para ele: me presenteie, vindo comigo na minha igreja, porque eu quero de presente que ele ora, os pastores oram para nós, lá na frente no altar. E ele prometeu para ela. E aí, aquele homem, no dia do aniversário de casamento, ele sai e vai para o bar. E quando ele sai e vai para o bar, que ele volta para casa, ela está prontinha. Em outros tempos, ela já teria xingado ele. Mas ali, ele falou para ela: eu esqueci. Ela falou: não vai dar tempo. Ele falou: mas eu bebi. Não faz mal. Não faz mal. Toma banho, sua roupa já está preparada. Vamos comigo. E ele foi. E a partir daquele momento que ele subiu em cima do altar com a esposa dele, que eles fizeram a oração, ele falou para ela: nunca mais eu vou pro bar. A partir de hoje eu vou servir a Deus. Glória a Deus, aleluia. Hoje ele é pastor. Glória a Deus. Com o testemunho dela. Assim essa menina deu testemunho na casa de Naamã. Assim essa menina deu testemunho na Síria. Assim essa menina deu testemunho em Israel. Vocês imaginam? Quando Naamã voltou, ele deve ter perguntado para ela: o que você quer que eu te faça? Você está livre. Você pode ficar aqui, você pode ir para lá, você escolhe o que você quer. Porque a gratidão entrou tanto, e Deus sabe. Porque Deus sabia que através daquela menina, a vida de Naamã foi rendida ao Senhor. Porque
quando meu Senhor se curvar diante dos deuses dele, que eu me curvar, eu vou estar com o pensamento no Deus de Israel. Eita, Ele levou, sabe o que ele levou de Israel? Uma mula de terra para adorar o Deus de Israel. Gente, vamos glorificar, exaltar, vamos ser uma serva, uma menina na casa de Naamã. Vamos dar testemunho, glória a Deus, aleluia! Santo é teu nome, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.